Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, rapaziada. Muitas novidades, muitas notícias. Vamos falar aí sobre Ricardo Sapinto. A cabeça do treinador já está sendo pedida, inclusive por pessoas de dentro do Vasco, já querem a demissão de Ricardo Sapinto. Dificilmente ele vai continuar no cargo de técnico do Vasco. Vamos falar isso no vídeo de hoje. Vamos falar também sobre Martim Benítez, levem sendo aí trabalhando por trás dos panos para negociar o jogador e tê-lo em definitivo para a próxima temporada. Linda e belíssima atitude do, se Deus quiser, futuro presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. E é claro, falar sobre o jogo de ontem, falar sobre os salários atrasados, possíveis salários atrasados de Alexandre Campelo, mentindo, vergonhoso Alexandre Campelo e outros assuntos. Então, se você quer ficar totalmente por dentro de tudo que acontece com o seu clube de coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like, ativar o sininho de notificação. Você ativando o sininho de notificação, todo vídeo que eu enviar vai chegar até você. E também o seu like aí, quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda o vídeo para outros vascaínos, outras pessoas. Então me ajuda aí, me dá essa moral. Vascaíno ajuda Vascaíno e eu tenho certeza que você vai me ajudar nessa. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos começar aqui falando sobre o jogo de ontem, depois daquele vexame, né, de mais uma derrota pro Vasco. Foi o 4x1 contra o Ceará, foi a derrota ontem vergonhosa contra a equipe do Defensa e Justiça pela Sul-Americana. E tivemos aí notícias que após o jogo, Alexandre Campelo foi ao vestiário, se reuniu com membros da comissão técnica de Ricardo Sapinto e alguns jogadores. Não temos nomes desses jogadores que se reuniram com o presidente do Vasco, porém foram sim reunidos alguns jogadores e membros da comissão técnica. Alexandre Campelo possivelmente cobrando ali respostas, porque por conta do que aconteceu ontem, aquela vergonha, e era o mínimo que Alexandre Campelo também poderia fazer, né? O cara sendo presidente do Vasco, essa situação, culpa dele inclusive, então cobrando ali os jogadores. E aí, né, vem para uma questão com relação a atraso salarial. Alexandre Campelo veio à mídia várias vezes falando que os salários do Vasco, dos jogadores, estavam em dia. Porém, quando os torcedores foram ao protesto, tivemos notícia aí dos próprios jogadores que não tem salário nenhum em dia. Pelo contrário, o Vasco está com 2 meses de salários atrasados, segundo os jogadores. E ontem, em uma live do canal Sou Vascaíno, dando créditos a ele, um dos funcionários aí dentro do Vasco falou: paga os salários. Falando aí que o Vasco realmente está 2 meses sem salários atrasados, sem receber salários, com 2 meses de salários atrasados. Então, ou seja, será que Alexandre Campelo... Será não, né, rapaziada? Porque a gente confia na palavra dos funcionários, confia nas palavras dos jogadores, dizendo aí que estão com 2 meses de salário atrasado, e Alexandre Campelo vindo à mídia mentir, falar que está com tudo pago, que está com tudo em dia. Então, mais uma vez, prova quem é a pessoa de Alexandre Campelo, mais uma vez mostrando realmente que ele é um mentiroso, que ele mente com relação a salário, fala que tá tudo em dia, mas pelo contrário, tá com 2 meses atrasados. E aí, infelizmente, né, lógico que não justifica, mas aí depois querer em vestiário cobrar, botar a cara pra cobrar jogador estando com os salários atrasados, é até vergonhoso. E após essa vergonha, esse vexame que ocorreu ontem em São Januário, mais uma eliminação no ano de 2020, os muros aí do CT do Almirante ali ao lado da Cidade de Deus foram pichados aí com palavras fortes, fora Ribamar e outras palavras duras aí à presidência do Vasco, né? Então picharam aí os muros do CT. Infelizmente o torcedor não aguenta mais essa situação. Isso daí é só uma consequência disso tudo, né? Só uma consequência de uma má gestão, de uma má administração, uma bagunça política que o Vasco vive. E é isso daí, a gente só tem que, ó, aplaudir o trabalho que Alexandre Campelo tá fazendo no comando, né, na cadeira de presidência do Vasco. E falando em Alexandre Campelo, né, o grande aí cabeça da vinda de Ricardo Sapinto, ontem depois do jogo, muitos torcedores aí já estão falando da saída de Ricardo Sapinto. Treinador português aí que tem 11 jogos à frente do Vasco, com 2 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, né? Realmente muito ruim a sequência de jogos do treinador, muito ruim aí, 2 vitórias em 11 jogos. É pior, muito pior do que o Ramon, e o Ramon foi demitido num instante, né? Enquanto o Ricardo Sapinto
tá com mais atuações, o Vasco não joga bem e ele permanece no comando da equipe. E aí após essa derrota aí, né, pro Defensa e Justiça e a consequente eliminação, deixaram aí, né, o técnico português muito pressionado. Então, Ricardo Sapinto realmente está muito pressionado no cargo de treinador da equipe, do Clube de Regatas Vasco da Gama. Inclusive, alguns conselheiros influentes e ligados ao presidente Alexandre Campelo, que tem muita influência na gestão do presidente do Vasco, já pedem a cabeça e já pedem a saída de Ricardo Sapinto. Porém, o que segura o treinador ainda no Vasco, né? O que segura ele ainda ser o treinador do Vasco é Zé do Táxi, né? O famoso Zé do Táxi, José Luiz Moreira ali, o VP de futebol do Vasco da Gama. Ele que agencia ali as contratações, ele que cuida dessa parte de negócio e ele que realmente está travando essa possível demissão de Ricardo Sapinto, pois foi ele quem trouxe, ele que pagou, ele que administrou isso tudo. E para quem não sabe quem é Zé do Táxi, só passando rapidamente para vocês, ele aí foi vice de futebol da Era Eurico e quando ele estava no Vasco, o Vasco foi rebaixado em 2015 com o Eurico Miranda. Então é vergonhoso. O Vasco errou em 2015, Alexandre Campelo vai e bota ali de novo o Zé do Táxi novamente na gestão do Vasco pra cair de novo, né, cara? É isso que o Alexandre Campelo deve querer pro Vasco, porque realmente não é possível. Então aí, caso não caia até domingo, que realmente é muito difícil Ricardo Sapinto continuar no comando da equipe, um campeonato curto aí, somente segundo turno, tem que ser com urgência a mudança de treinador. Se perder pro Grêmio no domingo, jogo que vai acontecer às 4 horas lá na Arena Grêmio, possivelmente após a partida, Ricardo Sapinto não será mais o técnico do Vasco, dependendo aí de uma vitória, de um bom resultado para permanecer no cargo de treinador. E eu queria saber de você, deixa aí sua opinião nos comentários, se você é a favor ou se você é contra da permanência de Ricardo Sapinto no comando do Vasco. E caso você seja contra, caso você acha que já deu o tempo de Ricardo Sapinto, deixa aí nos comentários para você quem deveria ser o novo treinador do Vasco da Gama. E falando em elenco, falando em Ricardo Sapinto, a gente, é claro, tem que falar de Martim Benítez, novidades aí muito interessantes nas negociações de Martim Benítez. Para quem não sabe aí, a prioridade de compra do Vasco no jogador é até o dia 15, né? Ele está emprestado para o Independência, o contrato vai até dia 30, porém o Vasco tem essa prioridade de compra até o dia 15 e o Independente já está cobrando uma rapidez maior nas negociações, né? Com relação ao jogador argentino, o Independente cobre 22 milhões para ter o jogador, para o Vasco possuir o jogador. Porém, por conta, né, desse imbróglio judicial com relação às eleições, Alexandre Campelo travou as negociações com Martim Benítez. Porém, tivemos notícias aí seguras que garantem que Levenciano está se empenhando em buscar solução para a manutenção do Benítez ano que vem e deverá conseguir costurar um acordo com os empresários do jogador e o Independente para garantir a permanência do jogador para a próxima temporada no Vascão. Então o Levenciano aí por trás dos panos, por trás de tudo, julgam muito o Levenciano, né? Falam que ele não é um cara bom pro Vasco, dizem que ele não é um bom presidente, dizem que ele só quer estragar a imagem do Vasco fora, destruir o Vasco, mas a gente vê mais uma vez que não é isso que ele quer, muito pelo contrário, ele quer reestruturar o futebol, ele mesmo não sendo confirmado presidente do Vasco ainda, muito confiante, porém não confirmado, já negocia aí e já tenta aí desfazer essa cagada que o Alexandre Campelo tá fazendo, não negociando com o Martim Benítez. Então, por causa, né, por conta de Levenciano, poderemos ver sim Martim Benítez continuando no Vasco para a temporada do ano que vem. É um jogador muito importante para o Vasco, né? A gente vê a dependência que o Vasco tem de Martim Benítez. Quando o Martim Benítez não joga, o Vasco é completamente diferente. Então, ainda bem que Levenciano tá por trás dos panos, negociando com o clube, negociando com o empresário do jogador para manter o camisa 10 no Vasco mais essa temporada. Notícia muito boa e muito importante para o nosso Vascão. E com relação aí à reunião do julgamento aí com relação às eleições do dia 7, hoje pela parte da manhã tivemos a notícia que as reuniões iriam ser adiantadas para o dia 10, né? Esse julgamento estaria mais próximo, julgamento que vai acontecer ali entre desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro com relação às eleições do dia 7 para validar ou não essas eleições, dando a vitória para Levenciano. Porém, foi um erro que ocorreu aí. A data de 10/12, né, que foi adiantada, foi um erro que ocorreu do sistema do Tribunal de Justiça. Então, definitivamente, a data irá permanecer no dia 17 de dezembro, 17 desse mês. Vai ser a reunião, vai ocorrer o julgamento, como eu falei, para dar a certeza, ver se realmente Levenciano será o presidente do Vasco. Julgamento que irá julgar, é claro, as eleições do dia 7
de novembro. Importantíssimo, vamos esperar. Temos aí, hoje é dia 4, temos 13 dias para esperar essa notícia, esperar aí 2 semaninhas. Tomara que daqui a 2 semanas vejamos Levenciano como novo presidente do Vasco. Esperamos que Mussa, Salgado, Campelo e companhia não façam nada na justiça para impedir, né? Deixem Levenciano trabalhar, deixem o cara reestruturar o Vasco, que vocês já estão fazendo muita cagada aí, vocês já estão acabando com o Vasco de tal maneira que tá chegando a ser vergonhoso até mesmo para vocês. Então parem, que já tá feio, saiam do Vasco, saiam da cadeira de presidente, saiam do nosso clube, porque o torcedor não aguenta mais isso tudo que vocês estão causando. Mas rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, se você ficou informado, deixa o seu like, deixa o seu comentário, o que você achou da atitude de Levenciano tentando contratar Benítez, mesmo ele ainda não sendo o presidente do Vasco. E é claro, compartilha esse vídeo aí para os seus grupos de WhatsApp. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, me dá essa força, me dá esse apoio. Vamos que vamos, rapaziada. Amanhã às 10 horas eu volto com o vídeo. Se você não é inscrito, mais uma vez eu te peço, se inscreva no canal. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.